Bom dia, pessoal. Então, para finalizar nossa unidade 2, que fala da globalização, hoje nós teremos a nossa segunda aula, que é a última aula dessa unidade, e a gente vai falar um pouco a respeito da globalização e o meio ambiente. Então, antes de falar do meio ambiente propriamente dito, a gente vai falar um pouco a respeito da globalização e os fluxos internacionais. Então, nessa imagem, vocês podem observar o fluxo financeiro de determinada empresa. Por que eu coloquei isso? Porque a gente pode observar isso de uma forma ampla, observar como se essa empresa ela fosse o país, né? Como se ela fosse o Brasil. Então ele vai estar direcionado aos fluxos internacionais que a globalização permite determinado país realizar. Então o que vai acontecer nesse fluxo financeiro, né? Nesse fluxo internacional? Entrada e saída de mercadorias, né? No caso de produtos, vai acontecer um faturamento mensal de compra e venda de determinados produtos, vai haver também um controle das vendas para saber se o país está vendendo mais ou ele está comprando mais, né, do que deveria. E vai ter também um fluxo de caixa para saber quanto de capital financeiro que está entrando naquele país. Então, é importante para um país que ele sempre exporte mais do que importe. Né? Então, ele tem que vender mais do que comprar para poder aumentar a economia. Não, então, por isso que eu coloquei esse fluxo financeiro de uma empresa, porque a gente pode observar de uma forma ampla, fazer a comparação do país com determinada empresa. Globalização e meio ambiente. Por muitas vezes, as empresas, visando um bom desempenho no mercado, passam por cima de leis a elas aplicadas. O meio ambiente acaba sofrendo com os impactos da poluição e do desmatamento e problemas causados por essas empresas. Também há a questão da cultura do consumo. Nossa sociedade é caracterizada pelo consumo em massa de bens e serviços. Então, devido a essa grande quantidade de consumismo, devido à poluição que as fábricas e as empresas podem causar para o meio ambiente, é por isso que a gente tem que falar sempre que a globalização está ligada com o meio ambiente. Então, se na globalização permite, por exemplo, a gente adquirir mais produtos do exterior, digamos assim, consequentemente a gente vai estar comprando mais, a gente vai estar poluindo mais e desgastando mais o ambiente no qual a gente está inserido. E o que é que pode ocasionar com esses impactos negativos da globalização no meio ambiente? Então, o primeiro deles, as mudanças climáticas. Então, só para fazer uma recapitulação aqui, nessa imagem a gente tem o efeito estufa, que vai acontecer o quê? A incidência da radiação solar e parte desse calor é dissipado de volta para a atmosfera e parte dele vai ficar retido em forma de calor nos gases chamados de estufa. O efeito estufa é natural do planeta e ele permite, por exemplo, com que o planeta Terra ele não seja congelado, né? Ele tem uma temperatura adequada para a gente viver. Só que quando são lançados muitos gases na atmosfera, principalmente o CO2, quando é produzido muito lixo, por exemplo, esse aquecimento global ou esse efeito estufa, ele pode ficar descontrolado e se tornar em aquecimento global. E esse aquecimento global ele não é bom para o planeta, porque vai aumentar a temperatura, vai derreter calotas polares, fazendo com que algumas áreas fiquem alagadas. Ele vai trazer uma série de prejuízos para o ambiente, que vai ser tudo causado digamos assim, pela má organização das pessoas, né, frente ao próprio planeta. Existem algumas fontes de energia que elas são chamadas de não poluentes, que elas são renováveis e de certa forma elas vão prejudicar menos, né, o ambiente no qual a gente está inserido. Número um, vocês estão vendo é a energia solar. Então tem uma placa de energia solar que é chamada também de fotovoltaica, que ela é instalada, né, no telhado da casa para fazer com que tenha essa fonte alternativa, né, de energia. Número 2, a gente tem uma usina hidrelétrica. Apesar da usina hidrelétrica, ela, digamos assim, que destruir o ambiente, né? Porque ela vai é, é, promover, digamos assim, com a destruição daquele rio, daquele lago que ela está inserida, né? Os peixes que estão naquele local, a maioria podem ser levados à morte. Só que por ser um tipo de fonte energética que ela não libera gases na atmosfera, ela é chamada de uma fonte limpa, é chamada de não poluente. No número 3 a gente tem a energia eólica, né, que a gente vê muito na região litorânea do Brasil. Aqui no Piauí, no Ceará, por exemplo, na região litorânea e na região serrana, tem muito desses aerogeradores que produzem a energia eólica. No número 4 a gente tem os biocombustíveis, que são combustíveis que são feitos a partir, por exemplo, de materiais orgânicos, que podem ser vegetais ou animais. A gente tem, por exemplo, um combustível que ele é feito a partir do álcool extraído da cana-de-açúcar. Então, enquanto a gente tem a gasolina, o óleo diesel, o querosene, que são combustíveis que são extraídos do petróleo, que é uma fonte não renovável, a gente tem esses biocombustíveis que poluem menos e eles não são combustíveis fósseis, eles não são derivados do petróleo.
Então, continuando aqui, tem a problemática da água, que a globalização ela pode impactar no ambiente também de tal forma que também prejudique o consumo e a distribuição de água. Então, a gente tem duas problemáticas, né? A gente tem a questão da seca, né, que é chamada também de desertificação de determinada área. Claro que existem regiões que o índice pluviométrico, ou seja, o índice de chuva, ele é pouco mesmo. Mas existem regiões que chove até bastante, mas que as pessoas elas conseguem acabar com aquele rio que tem na região. Então, é usada tanta água para irrigação, por exemplo, de determinada plantação, que acaba destruindo aquele rio, então fazendo com que o rio ele seja levado à seca, ele se torne uma área desértica. E a gente tem também a questão da poluição da água. Então, se a gente sabe que a gente tem que economizar água, né, se as pessoas começarem a poluir todo o rio que tem por aí, daqui a pouco não vai mais ter água potável para a gente conseguir, né, consumir. Existem já alguns países do planeta, inclusive, que a quantidade de água que tem é muito pouca. Lembra que a gente falou um pouco no capítulo anterior sobre conflitos? Então, existem regiões do planeta onde o principal o principal fator para gerar conflito é a luta pela água, é a competição pela água, né? Porque a água é tão escassa que as pessoas, né, vão entrar em guerra até por esse bem que deveria ser, né, gratuito para todos. Então, vocês vão responder agora essas páginas que estão aí na tela de vocês e me enviar até o dia 30 de abril. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar a mensagem para mim pelo WhatsApp, pode mandar a página. Professor, não estou entendendo essa questão, pode mandar lá a foto para mim que eu explico para vocês. De preferência, eu mando um áudio explicativo. Então, por hoje era só e tenham um bom dia.